Meu nome é Marlene Duarte, tenho 56 anos e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje vou contar uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história sobre traição, família e a verdade mais dolorosa que uma mãe pode descobrir. Tudo começou no enterro do meu marido, Rodrigo Menezes. Era um dia cinzento de abril, daqueles que parecem carregar o peso do mundo nas nuvens escuras. O cemitério estava lotado. Rodrigo era muito querido na cidade. Trabalhava há 30 anos como contador e ajudava muitas famílias com seus impostos. Eu estava ali, vestida de preto, tentando ser forte para nossa filha Isabela, de 32 anos. Durante toda a cerimônia, senti os olhares da Isabela sobre mim. Não eram olhares de compaixão ou apoio que uma filha deveria dirigir à mãe enlutada. Eram olhares frios, calculistas, carregados de algo que eu não conseguia decifrar completamente, mas que me causava arrepios. Quando chegou o momento de nos despedirmos, as pessoas começaram a se aproximar para dar os pêsames. Foi então que aconteceu. Isabela veio até mim, me abraçou forte, tão forte que pensei que finalmente estava demonstrando o amor de filha que eu tanto precisava naquele momento. Mas então, ela sussurrou no meu ouvido, com uma voz gelada que jamais esquecerei. Você quem deveria estar naquele caixão. Senti meu sangue congelar, as pernas tremeram, e por um momento pensei que fosse desmaiar ali mesmo, sobre o túmulo do meu marido. Mas Isabela se afastou rapidamente, fingindo chorar para as pessoas ao redor, que murmuravam coisas como: coitada, a dor está fazendo ela falar besteira, ou é o desespero de perder o pai. Mas eu sabia que não era dor nem desespero. Eu conhecia minha filha há 32 anos, e aquelas palavras saíram do fundo do coração dela, carregadas de um ódio que eu jamais imaginei que existisse. 3 dias antes da morte de Rodrigo, algo aconteceu que agora fazia todo sentido. Ele estava internado no hospital, lutando contra um câncer no pâncreas que descobrimos tarde demais. Eu passava os dias e noites ao lado dele, segurando sua mão, rezando para que um milagre acontecesse. Naquela manhã de terça-feira, Rodrigo acordou mais lúcido do que havia estado nos últimos dias. Olhou para mim com aqueles olhos castanhos que me conquistaram há 35 anos e disse: Marlene, preciso te dar uma coisa. Com muito esforço, ele pegou um envelope lacrado da gaveta do criado mudo do hospital. Se eu morrer, disse ele com a voz fraca, mas determinada, abra isto, mas só se eu morrer. E quando abrir, você vai entender muita coisa que aconteceu em nossa família nos últimos anos. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Era grosso, pesado, como se contivesse documentos importantes. No envelope, escrito com a letra trêmula de Rodrigo, estava apenas: para Marlene, a verdade que você precisa saber. Que verdade, Rodrigo? Perguntei, mas ele já havia fechado os olhos novamente, exausto pelo esforço de falar. Rodrigo morreu no dia seguinte, na madrugada de quinta-feira, e agora, voltando do cemitério, eu segurava aquele envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Parte de mim tinha medo de abrir, porque algo me dizia que minha vida nunca mais seria a mesma depois disso. Isabela veio para casa comigo, como era esperado em um momento como aquele, mas seu comportamento estava estranho. Ela vasculhava os cômodos com os olhos, como se procurasse alguma coisa. Perguntava sobre papéis, documentos, sobre onde Rodrigo guardava seus pertences pessoais. Mamãe, disse ela sentando-se ao meu lado na sala, papai deixou alguma coisa para você? Algum documento? Alguma carta? Menti. Não sei por quê, mas algo dentro de mim disse para mentir. Não, filha. Por quê? Ela desconversou, mas viu o alívio passar pelos olhos dela. Naquela noite, quando Isabela finalmente foi embora, me tranquei no quarto e, com as mãos tremendo, abri o envelope que mudaria tudo. Se você quer saber que segredo estava naquele envelope e como ele destruiu tudo que eu acreditava sobre minha família, deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal para não perder a continuação desta história e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua interação é muito importante para mim. Minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei o envelope tentando abri-lo. Dentro havia 3 itens que fariam meu mundo desabar. Uma carta de 2 páginas escrita pelo Rodrigo, uma cópia de um documento bancário e uma série de fotografias que me deixaram sem ar. A carta começava assim:
Minha querida Marlene, se você está lendo isto, é porque não tive coragem de contar a verdade enquanto estava vivo. Perdoe-me por isso, mas eu precisava proteger você enquanto pudesse. O que descobri naquela carta me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre minha família. Rodrigo havia descoberto, 6 meses antes de morrer, que Isabela estava roubando dinheiro da empresa onde ela trabalhava como gerente financeira. Não eram quantias pequenas. Estávamos falando de 180 mil reais que ela havia desviado ao longo de 2 anos. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. O documento bancário mostrava que Isabela havia aberto uma conta no meu nome, usando meus documentos, e estava depositando esse dinheiro roubado lá. Se descobrissem, eu seria considerada a receptadora, a cúmplice. Minha filha estava armando para que eu fosse presa no lugar dela. As fotografias eram ainda mais chocantes. Rodrigo havia contratado um detetive particular para investigar Isabela, e as fotos mostravam ela em restaurantes caros, viajando para o exterior, comprando joias e roupas de grife. Tudo pago com o dinheiro que ela roubou. Numa das fotos, ela estava em um resort em Cancún com um homem que eu nunca havia visto, usando um colar de diamantes que devia custar uma fortuna. Na segunda página da carta, Rodrigo escreveu algo que me gelou a alma. Marlene, confrontei Isabela sobre isso há 3 semanas. Ela disse que se eu contasse para você ou para a polícia, ela me mataria. Achei que fosse só um desespero momentâneo. Mas ontem encontrei isto no meu remédio para o coração. Anexado à carta estava um pequeno saco plástico com pó branco e um papel explicando que era veneno para ratos. Rodrigo havia desconfiado que seus medicamentos estavam sendo adulterados e havia mandado analisar. O resultado mostrava traços de arsênico. Minha própria filha estava envenenando o pai. Senti uma náusea terrível subindo pela garganta. Corri para o banheiro e vomitei até não ter mais nada no estômago. Depois me sentei no chão frio do banheiro, abraçando os joelhos, tentando processar o que acabara de descobrir. Isabela não era apenas uma ladra, ela era uma assassina. E tinha sido fria o suficiente para envenenar lentamente o próprio pai, sabendo que ele já estava morrendo de câncer. Por que essa crueldade extra? A resposta estava na última parte da carta. Rodrigo havia descoberto que Isabela sabia sobre o câncer dele antes mesmo de nós sabermos. Ela havia subornado a secretária do médico para ter acesso aos exames. Por isso começou a roubar o dinheiro da empresa. Ela sabia que o pai morreria e queria garantir que, quando isso acontecesse, ela já teria uma quantia suficiente para viver bem. Mas Rodrigo estava demorando para morrer. O câncer estava progredindo devagar, e os médicos falavam em pelo menos mais 6 meses de vida. Isabela não podia esperar tanto assim. A auditoria da empresa estava chegando, e logo descobririam o roubo. Ela precisava que o pai morresse logo, antes que ele contasse a verdade para alguém. Por isso o arsênico, por isso a pressa. E agora eu entendia o ódio no olhar dela durante o enterro. Isabela provavelmente estava esperando encontrar alguma carta ou documento que Rodrigo pudesse ter deixado. Quando ela sussurrou que eu deveria estar no caixão, não era só crueldade, era uma ameaça real. Se ela foi capaz de matar o próprio pai, o que ela não faria comigo? Peguei meu celular com as mãos tremendo e quase liguei para a polícia naquele mesmo momento. Mas então me lembrei de algo terrível. A conta bancária no meu nome. Se eu fosse a polícia agora, sem mais provas, pareceria que eu estava tentando jogar a culpa na minha filha para me livrar de uma acusação de receptação. Isabela havia planejado tudo perfeitamente. Se o pai morresse sem contar a verdade, ela poderia facilmente dizer que eu era a verdadeira culpada. E quem acreditaria numa filha de 32 anos acusando a própria mãe, uma senhora de 56 anos, respeitada na comunidade? Naquela noite, não consegui dormir nem um minuto. Fiquei sentada na poltrona da sala, olhando para a rua escura, pensando em como minha própria filha havia se tornado uma estranha perigosa. Como eu não tinha percebido? Que sinais eu havia ignorado? Quando o sol nasceu, eu já havia tomado uma decisão. Não podia ir à polícia ainda, mas também não podia fingir que nada havia acontecido. Precisava de mais provas, precisava proteger a mim mesma. E, acima de tudo, precisava descobrir até onde ia a maldade da Isabela. O que eu não sabia era que ela também havia passado a noite acordada, planejando o próximo passo dela. Na manhã seguinte, Isabela apareceu na minha casa às 8 horas, trazendo pão fresco e café. Uma rotina que tínhamos aos domingos,
mas que agora parecia uma representação macabra. Ela estava sorrindo, mas seus olhos me estudavam como os de um predador observando a presa. "Bom dia, mamãe. Como você dormiu?" perguntou, beijando minha testa com uma frieza que me fez estremecer. "Bem", menti, forçando um sorriso. "Obrigada por vir." Enquanto preparávamos o café, ela continuou fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre os pertences do pai, os documentos, se ele havia deixado alguma carta. Cada pergunta era uma confirmação de que eu estava certa. Ela estava procurando o envelope. "Sabe, mamãe", disse ela, mexendo o açúcar no café com movimentos lentos e calculados, "talvez seja melhor você não ficar sozinha nesta casa tão grande. Por que não vende e vem morar comigo?" A sugestão me gelou. Vender a casa significaria que ela teria acesso a todos os documentos, a todos os lugares onde Rodrigo poderia ter escondido evidências. Significaria também que eu estaria completamente sob o controle dela. "É muito cedo para pensar nisso, filha", respondi cuidadosamente. O sorriso dela ficou mais tenso. "Claro, claro. Mas quando você estiver pronta, a oferta está de pé." Depois que ela saiu, comecei minha própria investigação. Liguei para a empresa onde Isabela trabalhava, fingindo ser uma cliente interessada em fazer negócios. Descobri que ela havia pedido férias por tempo indeterminado depois da morte do pai, algo suspeito, já que uma pessoa inocente voltaria ao trabalho para se distrair da dor. Também liguei para o banco onde supostamente eu tinha conta. Confirmaram que existia uma conta no meu nome, aberta há 2 anos, com movimentações regulares de grandes quantias. Quando pedi para encerrar a conta, me disseram que isso só seria possível presencialmente, com todos os documentos. Foi aí que percebi a armadilha. Se eu fosse ao banco para encerrar a conta, criaria um registro oficial de que eu tinha conhecimento dela. Se não fosse, o dinheiro continuaria lá, me incriminando. Isabela havia criado uma situação sem saída, mas eu havia subestimado minha própria filha em outro aspecto. Na terça-feira, recebi uma visita inesperada. 2 detetives da Polícia Civil tocaram a campainha às 10 da manhã. Meu coração disparou, mas forcei-me a manter a calma. "Senhora Marlene Duarte?" perguntou o detetive mais alto, um homem de uns 45 anos com olhar sério. "Sim, sou eu. Sou o delegado Santos, e este é o investigador Lima. Podemos conversar com a senhora sobre algumas movimentações bancárias suspeitas?" Senti o chão desabar sob meus pés, mas mantive a compostura. "Claro, entrem." O que descobri durante aquela conversa me mostrou que Isabela era ainda mais esperta do que eu imaginava. Ela havia feito uma denúncia anônima sobre movimentações suspeitas na conta que estava no meu nome. A própria filha havia me entregado para a polícia. "A senhora tem conhecimento de uma conta no Banco do Brasil, Agência Centro, aberta em seu nome há 2 anos?" perguntou o delegado Santos. "Não", respondi honestamente. "Nunca abri essa conta." "Mas os documentos de abertura da conta têm sua assinatura, senhora. E suas digitais." Meu sangue congelou. Como Isabela havia conseguido minhas digitais? Então me lembrei. No ano passado, ela havia me convencido a assinar alguns papéis para atualizar meu plano de saúde. Disse que precisava das minhas digitais para confirmar a identidade. Eu havia confiado nela completamente. "Investigador Lima", disse o delegado, "mostre para a senhora as movimentações." O que vi me deixou sem ar. Nos últimos 2 anos, 180 mil reais haviam sido depositados naquela conta em parcelas de 7.500 reais, sempre no dia 15 de cada mês. Exatamente o padrão de alguém que estava desviando dinheiro mensalmente de uma empresa. "Senhora Marlene", disse o delegado Santos, "a empresa Construções Medeiros S.A. fez uma denúncia de desvio de verbas. Segundo eles, alguém estava transferindo dinheiro da conta da empresa para contas fantasmas. Uma dessas contas está no seu nome." "Eu nunca ouvi falar dessa empresa", disse. E era verdade. "A senhora conhece Isabela Menezes? Ela é sua filha?" "Sim, é minha filha. Ela trabalha como gerente financeira na Construções Medeiros. Tem acesso a todas as contas da empresa." Foi nesse momento que entendi completamente o plano diabólico da Isabela. Ela não havia me denunciado por impulso ou desespero. Havia planejado tudo desde o início. Primeiro, roubou da empresa. Depois, criou uma conta no meu nome para depositar o dinheiro. Em seguida, envenenou o pai para que ele morresse antes de poder me contar a verdade. E agora,
me denunciava para a polícia, se apresentando como uma filha preocupada que descobriu que a mãe estava envolvida em atividades criminosas. Se eu mostrasse a carta do Rodrigo agora, pareceria que eu estava desesperada, inventando histórias para me livrar da culpa. Quem acreditaria que uma filha envenenaria o próprio pai? Os senhores podem me dar alguns dias para organizar meus documentos e meus pensamentos? Pedi. Isso tudo é muito confuso para mim. Claro, senhora, mas não se afaste da cidade. Voltaremos na sexta-feira para uma conversa mais formal. Depois que eles saíram, me sentei no sofá e chorei como não chorava há anos. Não eram lágrimas de medo ou desespero, eram lágrimas de luto. Eu estava chorando a morte da filha que eu pensava ter. A Isabela que eu criara, que eu amara, que eu defendera contra tudo e todos, nunca havia existido realmente. No lugar dela, havia uma sociopata calculista que me via como um obstáculo a ser removido. Mas se ela pensava que eu seria uma vítima fácil, estava muito enganada. Eu havia criado uma cobra, mas não ia deixar que ela me picasse sem lutar. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Se Isabela havia contratado um detetive para investigá-la, como mostrava a carta do Rodrigo, eu também contrataria ajuda profissional. Não para atacá-la, mas para me proteger e descobrir toda a extensão dos crimes dela. Na manhã de quarta-feira, procurei o investigador particular que Rodrigo havia contratado. Seu nome estava na carta: Miguel Ferreira, ex-policial civil com 20 anos de experiência. Seu escritório ficava no centro de Juiz de Fora, num prédio antigo, mas bem conservado. Miguel era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar atento. Quando contei minha história e mostrei a carta do Rodrigo, ele ficou em silêncio por longos minutos, estudando os documentos. Dona Marlene, disse ele finalmente, em 20 anos de profissão, raramente vi um caso tão bem arquitetado. Sua filha é extremamente inteligente e perigosa. O que posso fazer? A polícia volta sexta-feira e eu não tenho como provar minha inocência. Temos 3 dias para conseguir evidências. Não será fácil, mas não é impossível. Ele se inclinou na cadeira. Preciso que a senhora confie em mim, completamente, e faça exatamente o que eu disser. Um movimento em falso, e ela pode acelerar os planos dela. Que planos? Dona Marlene, sua filha matou o pai para que ele não contasse a verdade. Se ela descobrir que a senhora sabe de tudo, qual acha que será o próximo passo dela? A realidade me atingiu como um soco no estômago. Isabela não hesitaria em me matar também. Miguel explicou sua estratégia. Primeiro, precisávamos de evidências dos envenenamentos. Para isso, ele arranjaria uma forma de exumar o corpo do Rodrigo para novos exames toxicológicos mais detalhados. Segundo, precisávamos provar que eu não tinha conhecimento da conta bancária nem participação nos roubos. E terceiro, o mais perigoso, precisávamos fazer Isabela confessar, gravando tudo. Como faremos isso? Perguntei. A senhora vai confrontá-la, mas não sozinha. Vou instalar equipamentos de gravação na sua casa e estarei por perto com uma equipe. Quando ela confessar, e ela vai confessar, porque pessoas como ela gostam de se gabar de sua inteligência, teremos as provas necessárias. Gastei 8.000 bauares dos meus poucos recursos para contratar Miguel e sua equipe. Era quase toda a minha reserva de emergência, mas não tinha escolha. Era minha vida ou meu dinheiro. Naquela tarde, Miguel e 2 técnicos instalaram microfones quase invisíveis na sala, na cozinha e no meu quarto. Também me deram um pequeno gravador para esconder na roupa, como garantia extra. Lembre-se, disse Miguel antes de sair. Haja naturalmente. Isabela é esperta e vai perceber se a senhora estiver forçando a situação. Deixe a conversa fluir naturalmente até o momento certo. Às 6 da tarde, liguei para Isabela. Filha, você pode vir jantar comigo hoje? Estou me sentindo muito sozinha. Claro, mamãe. Chego aí às 7. Passei a hora seguinte ensaiando mentalmente o que diria. Precisava parecer natural, mas ao mesmo tempo conduzir a conversa para onde era necessário. Uma palavra errada e eu poderia acabar morta antes que Miguel e sua equipe pudessem me ajudar. Isabela chegou pontualmente às 7, trazendo uma garrafa de vinho, o que me pareceu ironicamente apropriado, considerando que ela havia envenenado o pai através das bebidas. Durante o jantar, conversamos sobre trivialidades. Ela parecia relaxada, confiante.
Provavelmente pensava que seu plano estava funcionando perfeitamente e que logo eu estaria presa, deixando o caminho livre para ela. Foi depois do jantar, quando estávamos tomando café na sala, que decidi dar o primeiro passo. Isabela, disse eu, tentando parecer casual. Hoje a polícia veio aqui. Falaram sobre uma conta bancária no meu nome que eu nunca abri. Vi algo passar rapidamente pelos olhos dela, uma mistura de satisfação e alerta. Sério? Que estranho. Você tem ideia de como isso pode ter acontecido? Não faço a menor ideia. Eles disseram que tem movimentações de muito dinheiro, mais de 180 mil reais. Nossa, mamãe, isso é muito dinheiro. Você acha que alguém pode ter usado seus documentos? A frieza com que ela mentia era impressionante. Estava olhando diretamente nos meus olhos, fingindo preocupação, quando ela mesma era a responsável por tudo. É possível, respondi. Mas o que me preocupa é que eles disseram que o dinheiro veio da empresa onde você trabalha. Por uma fração de segundo, vi seu rosto se contrair. Foi uma microexpressão de pânico que ela rapidamente mascarou. Que coincidência estranha, disse ela. Você quer que eu converse com meu chefe? Talvez ele possa ajudar a esclarecer isso. Seria ótimo, menti. Porque, para ser honesta, estou com medo. E tem outra coisa que está me incomodando. O quê? Seu pai morreu muito rápido, não achou? Os médicos disseram que ele teria pelo menos mais alguns meses. Isabela ficou muito quieta, estudando o meu rosto. Às vezes essas coisas acontecem, mamãe. O câncer é imprevisível. É, talvez. Fiz uma pausa dramática. Mas sabe o que é estranho? Limpando as coisas do seu pai, encontrei uns papéis meio esquisitos. O sangue sumiu do rosto dela. Que papéis? Era agora ou nunca. Uns papéis sobre você, filha, sobre coisas que você andou fazendo. O silêncio que se seguiu foi tenso como a corda de um violino prestes a se partir. Isabela me encarou por longos segundos, e eu pude ver sua mente trabalhando rapidamente, calculando possibilidades, medindo riscos. Quando ela finalmente falou, sua voz estava completamente diferente, fria, sem qualquer vestígio do carinho fingido de antes. Que papéis exatamente, mamãe? O ar na sala ficou denso como névoa. Isabela se inclinou para a frente e, pela primeira vez desde que tudo começou, vi seu verdadeiro rosto, calculista, frio, perigoso. A máscara de filha amorosa havia caído completamente. Mamãe, disse ela, e sua voz agora tinha um tom que eu nunca havia ouvido antes. Acho melhor você me mostrar esses papéis. Meu coração batia tão forte que temi que ela pudesse ouvir. Estão guardados em lugar seguro, menti. Ela deu uma risada baixa, sem humor. Lugar seguro? Como o cofre do papai no escritório. Já procurei lá, não tem nada. A confissão casual de que havia vasculhado a casa me fez estremecer, mas forcei-me a continuar. Como você sabia do cofre? Mamãe, eu conheço esta casa desde que nasci. Você acha que eu não sabia onde o papai guardava os documentos importantes? Ela se levantou e começou a caminhar pela sala, como um predador cercando a presa. A pergunta é: o que exatamente você acha que sabe? Era o momento da verdade. Sei sobre o dinheiro que você roubou da empresa. Sei sobre a conta bancária que você abriu no meu nome. E sei como o papai realmente morreu. Isabela parou de andar e me encarou. Por um momento, pensei que ela negaria tudo, que tentaria manter a farsa, mas então aconteceu algo que me gelou até os ossos. Ela sorriu. Ah, mamãe, finalmente. Ela voltou a se sentar, mas agora relaxada, como se um grande peso tivesse saído dos seus ombros. Você não faz ideia de como é cansativo ficar fingindo ser a filha boazinha e preocupada. Isabela, comecei, mas ela me interrompeu. Deixa eu adivinhar. O papai deixou uma cartinha para você, não é? Ele sempre foi tão previsível. Ela pegou a xícara de café e bebeu calmamente. Ele descobriu sobre o dinheiro há alguns meses. Idiota. Se tivesse ficado quieto, talvez ainda estivesse vivo. A frieza com que ela falava sobre a morte do próprio pai me deixou enjoada. Como você pode falar assim? Ele era seu pai. Ele era um obstáculo, respondeu ela, como se estivesse falando sobre o tempo. Assim como você está sendo agora. Por que, Isabela? Por que fez isso com ele? Com a gente? Ela suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Mamãe, você e o papai viveram a vida inteira se contentando com pouco. Casa simples, carro velho, férias em cidades do interior. Vocês nunca quiseram nada melhor.
Éramos felizes. Vocês eram conformados. Eu não sou assim. Desde criança, eu sabia que merecia mais. Muito mais. Seus olhos brilharam com uma frieza que me assustou. Quando comecei a trabalhar na empresa, vi como era fácil mexer com os números. Pequenas quantias no início, depois valores maiores. Ninguém notava. Até que seu pai descobriu. Até que meu pai descobriu, confirmou ela. E aí, ele fez a coisa mais estúpida da vida dele. Me confrontou. Disse que eu tinha que devolver tudo, que íamos procurar a polícia juntos, que ele me ajudaria a me redimir. Ela riu amargamente. Como se eu precisasse de redenção por pegar o que era meu por direito. Então, você decidiu matá-lo. Eu decidi resolver um problema. Sua voz era tão casual que parecia estar falando sobre trocar uma lâmpada queimada. O papai estava morrendo mesmo. Eu só acelerei o processo. Algumas doses extras de arsênico misturadas aos remédios dele. Foi até uma morte mais humana do que a que o câncer daria para ele. Senti bile subindo pela garganta. E eu? Por que criou aquela conta no meu nome? Porque eu precisava de um bode expiatório caso algo desse errado. E quem melhor que a própria mãe? Uma senhora respeitada, acima de suspeitas. Ela se inclinou para a frente. Sabe qual foi a parte mais genial do meu plano? Eu sempre soube que o papai te contaria tudo antes de morrer. Homens como ele não conseguem levar segredos para o túmulo. Então, por que não impediu? Porque não importa. Mesmo sabendo da verdade, você não pode fazer nada. Se você for à polícia com essa carta, vai parecer uma tentativa desesperada de jogar a culpa em mim. Quem vai acreditar que uma filha amorosa envenenou o próprio pai? Ela sorriu friamente. Já fiz minha parte. Denunciei as movimentações suspeitas. Amanhã mesmo, vou à delegacia contar que estou preocupada com você. Que você anda agindo de forma estranha desde a morte do papai. Você é um monstro. Eu sou inteligente. E você, mamãe, é apenas um obstáculo que precisa ser removido. O que está dizendo? Isabela se levantou novamente e foi até a cozinha. Voltou com uma garrafa de água e 2 comprimidos brancos. Estes são seus remédios para a pressão, não são? Você sempre os toma às 9 da noite. Olhei para o relógio. Eram 9h05. Só que hoje eles têm um ingrediente especial, o mesmo que usei no papai. Ela colocou os comprimidos na mesa junto com a água. Se você tomar, vai ser uma morte tranquila. O velório será lindo, toda a cidade virá se despedir. E eu serei a filha enlutada que perdeu os 2 pais em menos de um mês. E se eu não tomar? Aí as coisas vão ficar mais complicadas para você. Vou ter que improvisar, mas o resultado será o mesmo. Ela olhou para as próprias unhas, como se estivesse entediada. Talvez um acidente doméstico, uma queda da escada, um vazamento de gás. Sou criativa. Nesse momento, percebi que minha filha não era apenas uma criminosa. Ela era uma psicopata completa. Não havia nenhum vestígio de humanidade naqueles olhos que um dia foram os de uma criança inocente que eu embalei nos braços. Isabela, disse eu, tentando ganhar tempo, você realmente acha que vai conseguir se safar de tudo isso? Mamãe, eu já me safei. O papai está morto. A empresa já me demitiu por suspeita de irregularidades, mas sem provas concretas contra mim. Quando você morrer, eu vou herdar esta casa e os poucos bens que vocês tinham. E o dinheiro que está na conta do seu nome? Bem, como sua única herdeira, ele também será meu. E o que vai contar para as pessoas? Que você não aguentou a dor de perder o papai, que entrou em depressão profunda, que começou a fazer coisas estranhas, como abrir contas bancárias e movimentar dinheiro de forma suspeita, e que no final tomou uma decisão trágica. Ela suspirou dramaticamente. Vou até fazer terapia para lidar com a culpa de não ter percebido os sinais. Foi nesse momento que entendi completamente o que Miguel havia me explicado. Pessoas como Isabela adoram se gabar de sua inteligência. Ela estava me contando tudo porque acreditava que eu morreria em poucos minutos e levaria seus segredos para o túmulo. O que ela não sabia era que cada palavra estava sendo gravada. Você planejou tudo isso há muito tempo, não foi? Desde que descobri que o papai tinha câncer. Na verdade, até antes disso. Quando comecei a roubar da empresa, já sabia que um dia precisaria de um plano de fuga. Vocês 2 foram perfeitos para isso. Como conseguiu meus documentos para abrir a conta? Lembra quando eu disse que precisava atualizar seu plano de saúde? Você assinou todos os papéis sem nem ler. Ela riu. E as digitais eu peguei de um copo que você usou. Simples assim. E se alguém desconfiar? Se alguém investigar mais a fundo? Quem vai investigar? A polícia já tem uma suspeita clara. Você. Com sua morte,
O caso será encerrado rapidamente. Ela olhou para o relógio. Mas chega de conversa. São 9h10, mamãe. Você já deveria ter tomado seus remédios. Foi então que percebi algo terrível. Isabela havia bebido do mesmo café que eu. Se ela havia colocado veneno na minha xícara, ela também estaria envenenada. A menos que... Isabela, disse eu. Você trocou as xícaras quando foi buscar os comprimidos. Ela sorriu. Claro que troquei. Você acha que eu sou amadora? Meu sangue gelou. Eu havia bebido o café envenenado. Os comprimidos eram apenas teatro. Ela queria que eu morresse, acreditando que tinha escolha, quando na verdade já estava condenada desde o primeiro gole. Quanto tempo eu tenho? Perguntei, surpreendentemente calma. Uns 15 minutos. Talvez 20, dependendo de como seu organismo reage. E você vai ficar aqui assistindo? Vou ficar aqui fingindo que tentei te salvar. Quando você começar a passar mal, vou ligar para a ambulância, desesperada. Vou contar que você estava agindo estranhamente, que disse algumas coisas sem sentido sobre ter envenenado o próprio marido. Ela se recostou na poltrona. Os paramédicos vão encontrar uma senhora de 56 anos em estado de confusão mental, delirando sobre crimes que ela mesma cometeu. Uma overdose acidental de medicamentos para a depressão que você estava tomando escondido. Você pensou em tudo. Eu sempre penso em tudo, mamãe. É por isso que vou me dar bem na vida. Senti uma sensação estranha no estômago. Não sabia se era o veneno fazendo efeito ou o horror da situação. Mas havia uma coisa que Isabela não sabia. Miguel e sua equipe estavam do lado de fora, ouvindo cada palavra. A pergunta era: eles conseguiriam agir a tempo de me salvar? Comecei a sentir náusea e tontura. O veneno estava fazendo efeito mais rápido do que Isabela havia previsto, ou talvez ela tivesse mentido sobre o tempo. Minha visão começou a ficar embaçada e senti um gosto metálico na boca. Está começando, não é? Disse Isabela, observando-me com interesse clínico. O arsênico é fascinante. Primeiro vem a náusea, depois as cãibras abdominais, depois... Ela foi interrompida por uma batida forte na porta da frente. Polícia! Abra já a porta! O rosto de Isabela mudou instantaneamente. A confiança deu lugar ao pânico, depois à confusão. Como? Ela murmurou. A porta se abriu com força. Miguel havia dado uma cópia da chave para a equipe dele. Entraram 4 homens, 2 policiais militares, Miguel e um homem que eu não reconheci, mas que carregava uma maleta médica. Isabela Menezes, disse um dos policiais. Você está presa pelo assassinato de Rodrigo Menezes e pela tentativa de homicídio contra Marlene Duarte. Isabela se levantou de um pulo, o rosto contorcido de raiva. Isso é ridículo. Minha mãe está delirando. Ela tomou uma overdose de medicamentos. Sabemos exatamente o que aconteceu aqui, disse Miguel, mostrando um pequeno dispositivo eletrônico. Tudo foi gravado. O médico correu até mim. Senhora Marlene, preciso que vomite tudo o que puder. Agora. Ele abriu a maleta e tirou uma seringa. Vou aplicar um antídoto, mas preciso que colabore comigo. Nos minutos seguintes, foi tudo muito confuso. Vomitei várias vezes com a ajuda do médico. Isabela gritava, negando tudo, dizendo que eu estava armando contra ela. Os policiais a algemaram e leram seus direitos. Isso é uma armação! Ela berrou. Ela está mentindo. Ela que matou meu pai. Isabela, disse Miguel calmamente. Temos sua confissão completa gravada. Você admitiu ter envenenado seu pai, ter roubado o dinheiro da empresa, ter criado uma conta bancária falsa no nome de sua mãe e ter acabado de envenenar ela também. A realidade finalmente atingiu Isabela. Ela parou de gritar e olhou ao redor, como se estivesse vendo o cenário pela primeira vez. Quando seus olhos encontraram os meus, vi algo que me assustou mais do que tudo o que havia acontecido antes. Ódio puro. Você, disse ela, apontando para mim. Você sabia que eles estavam aqui. Eu sabia. Confirme, ainda fraca, mas viva. Sua velha maldita. Você me enganou. Eu aprendi com a melhor, respondi. Foi então que ela fez algo que me pegou completamente desprevenida. Mesmo algemada, Isabela se jogou em minha direção, tentando me agredir. Os policiais a seguraram antes que pudesse me alcançar, mas a violência do movimento mostrou o quanto ela queria me ver morta. Eu deveria ter matado você primeiro, gritou ela, enquanto era arrastada para fora. Deveria ter colocado mais veneno. Você vai pagar por isso.
Quando eu sair da prisão, vou terminar o que comecei. Mesmo sendo levada embora, conseguia ouvir seus gritos de ódio ecoando pela rua. O médico continuou cuidando de mim por mais 1 hora. A senhora teve sorte, disse ele. Se tivesse demorado mais 10 minutos para receber o antídoto, não teria sobrevivido. Miguel se sentou ao meu lado no sofá. Como está se sentindo, dona Marlene? Confusa, triste, aliviada. Olhei para ele. Como vocês souberam o momento exato de entrar? Estávamos ouvindo tudo. Quando ela confessou que havia trocado as xícaras e que você já estava envenenada, não podíamos esperar mais. E agora? O que acontece com as acusações contra mim? Com a confissão dela gravada, todas as acusações contra a senhora serão retiradas. Na verdade, a senhora será considerada vítima de um crime elaborado. Naquela noite, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto contorcido de ódio da Isabela. Como uma mãe processa o fato de que criou um monstro? Como aceita que a filha que embalou nos braços, que ensinou a andar, que levou para a escola no primeiro dia, se tornou capaz de assassinato? Na manhã seguinte, o delegado Santos veio até minha casa para formalizar meu depoimento e me informar sobre o andamento do caso. A confissão da sua filha foi suficiente para que conseguíssemos um mandado de busca e apreensão na casa dela, explicou ele. Encontramos mais evidências, o arsênico que ela usava, anotações sobre suas movimentações financeiras e até um plano detalhado de como se livrar do corpo do senhor caso a morte natural demorasse muito. Plano detalhado? Ela havia pesquisado sobre maneiras de acelerar o efeito do câncer, sobre dosagens de veneno, sobre como simular acidentes domésticos. O delegado balançou a cabeça. Senhora Marlene, sua filha é extremamente perigosa. É uma sociopata com tendências psicopáticas. O que vai acontecer com ela? Com a confissão gravada e todas as evidências que encontramos, ela provavelmente pegará entre 25 e 30 anos de prisão. Assassinato, tentativa de homicídio, estelionato, uso de documentos falsos, a lista é longa. Depois que ele saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos. Parte de mim sentia uma tristeza profunda. Havia perdido não apenas o marido, mas também a filha. Outra parte sentia um alívio imenso por estar viva e por a verdade ter vindo à tona. Mas havia uma terceira parte, uma que eu mal queria admitir. Eu sentia raiva. Raiva de ter sido enganada por tanto tempo. Raiva de ter quase morrido. Raiva de ter perdido Rodrigo por causa da ganância e frieza da nossa própria filha. E essa raiva me deu forças para algo que eu jamais pensei que faria. Lutar para que Isabela pagasse por todos os seus crimes. 3 meses depois, o julgamento de Isabela começou. Eu estava sentada na primeira fileira do tribunal, usando o vestido preto que havia comprado para o funeral de Rodrigo. Parecia apropriado usar a mesma roupa que havia usado para chorar sua morte no julgamento de sua assassina. O promotor público, Dr. Ricardo Andrade, havia me explicado que o caso era sólido. Dona Marlene, com a confissão gravada e todas as evidências que coletamos, será muito difícil para a defesa argumentar inocência. O máximo que podem tentar é alegar insanidade mental. E foi exatamente isso que fizeram. O advogado de Isabela, um homem de uns 40 anos chamado Dr. Martins, argumentou que minha filha sofria de transtornos psicológicos graves e que não estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando cometeu os crimes. Senhores jurados, disse ele em seu discurso de abertura, vocês vão ouvir hoje sobre uma jovem mulher que sofreu uma crise psicótica grave após descobrir que o pai estava morrendo. Uma mente perturbada pela dor, que tomou decisões irracionais em um momento de extremo estresse emocional. Quando foi minha vez de depor, senti um misto de nervosismo e determinação. Olhei para Isabela, sentada na mesa da defesa, e mal reconheci a pessoa que havia criado. Ela estava elegante, com os cabelos presos, usando um terno sóbrio, tentando parecer uma jovem executiva respeitável. Mas quando nossos olhares se cruzaram, vi a mesma frieza de sempre. Senhora Marlene? Perguntou o promotor. A senhora gostaria de contar ao júri sobre a noite em que sua filha tentou envenená-la? Contei tudo. A confissão fria, a falta de remorso, a forma calculista como ela havia planejado tudo. O tribunal ficou em silêncio absoluto quando descrevi como ela havia falado sobre a morte do pai como se fosse apenas um problema a ser resolvido. Em algum momento, perguntou o promotor,
Sua filha demonstrou arrependimento ou remorso pelo que havia feito? Não, respondi. O único arrependimento que ela demonstrou foi por não ter me matado primeiro. Durante o contra-interrogatório, o advogado de defesa tentou me confundir, sugerindo que eu poderia ter interpretado mal as palavras de Isabela, que o estresse da situação poderia ter alterado minha percepção dos fatos. Senhora Marlene, disse ele, a senhora não acha possível que sua filha estivesse em estado de choque, dizendo coisas que não pensava realmente? Doutor, respondi calmamente, quando alguém coloca veneno no seu café e fica sentada assistindo você morrer lentamente, não há muita margem para interpretação equivocada. O momento mais dramático do julgamento veio quando tocaram a gravação completa da confissão de Isabela. O tribunal inteiro ouviu em detalhes como ela havia planejado e executado o assassinato do pai, como havia arquitetado o esquema para me incriminar e como havia tentado me matar. Quando a gravação chegou na parte em que ela dizia "Eu deveria ter matado você primeiro", várias pessoas no júri ficaram visivelmente chocadas. Uma das juradas chegou a levar a mão à boca, horrorizada. Isabela permaneceu impassível durante toda a gravação, como se estivessem falando sobre outra pessoa. O doutor Martins trouxe 3 psiquiatras para atestar que Isabela sofria de transtornos de personalidade que diminuíam sua capacidade de discernimento. Mas o promotor troubou um contra-argumento devastador. Senhores jurados, disse doutor Andrade, se a ré realmente estava em estado psicótico, como explica o planejamento meticuloso dos crimes? Como explica a criação da conta bancária 2 anos antes do assassinato? Como explica a pesquisa detalhada sobre venenos e dosagens? Ele mostrou ao júri os cadernos que haviam sido encontrados na casa de Isabela, com anotações detalhadas sobre os horários dos remédios do pai, cálculos de dosagem de arsênico e até um cronograma de quando cada etapa do plano deveria ser executada. Esta não é a obra de uma mente perturbada, continuou o promotor. Esta é a obra de uma criminosa calculista que planejou friamente assassinar o próprio pai e tentar assassinar a própria mãe por dinheiro. O perito médico legista explicou ao júri como o arsênico havia sido administrado ao Rodrigo ao longo de várias semanas, sempre em doses calculadas para não levantar suspeitas imediatas. O assassino, disse o perito, tinha conhecimento suficiente para saber exatamente quanto veneno administrar para acelerar a morte sem causar sintomas obviamente suspeitos. Isso requer planejamento e conhecimento, não impulso psicótico. Durante seu próprio depoimento, Isabela manteve a versão de que havia sofrido uma crise mental. Chorou na hora certa, falou com voz trêmula sobre a dor de perder o pai, disse que não se lembrava claramente dos eventos. Mas sua performance foi destruída durante o contra-interrogatório do promotor. Senhorita Isabela, perguntou o doutor Andrade, a senhora disse que estava em crise mental quando cometeu esses atos. Pode explicar então como conseguiu manter seu trabalho normalmente durante todo esse período? Eu estava tentando manter as aparências. Entendo. E pode explicar como, estando em crise mental, conseguiu planejar detalhadamente a abertura de uma conta bancária falsa 2 anos antes dos assassinatos? Eu não me lembro bem desse período. Não se lembra? Mas a senhora se lembra perfeitamente de outros detalhes daquele período quando convém à sua defesa, não é? O promotor continuou desmontando metodicamente cada alegação da defesa. Mostrou que Isabela havia pesquisado sobre venenos na internet meses antes da morte do pai. Mostrou que ela havia mentido para colegas de trabalho sobre onde estava gastando o dinheiro roubado. Mostrou que havia criado elaboradas histórias para explicar suas ausências do trabalho quando ia fazer as movimentações bancárias. Senhores jurados, disse ele em seu argumento final, uma pessoa em crise psicótica não consegue manter esse nível de planejamento e dissimulação por 2 anos. O que vocês viram aqui foi o julgamento de uma sociopata que matou por ganância e quase matou novamente para esconder seus crimes. Quando o júri se retirou para deliberar, eu me sentei no banco do lado de fora do tribunal, esperando. Miguel veio se sentar ao meu lado. Como está se sentindo? Perguntou ele. Estranha, respondi. Parte de mim ainda espera que ela mostre algum arrependimento, algum sinal da filha que eu criei. Dona Marlene, pessoas como Isabela não sentem remorso como nós. Para ela, a única coisa ruim que aconteceu foi ter sido pega. 2 horas depois, o júri voltou com o veredito.
culpada, em todas as acusações. Quando a sentença foi lida, 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional por 15 anos, olhei para Isabela. Finalmente, pela primeira vez desde que tudo começou, vi uma emoção genuína em seu rosto. Mas não era arrependimento, era raiva pura. Ela se virou para mim e, mesmo com os policiais ao lado, gritou: "Isso não acabou, velha. 15 anos passam rápido. Quando eu sair, vou terminar o que comecei." Foi a última coisa que ouvi minha filha dizer. Os meses que se seguiram ao julgamento foram os mais difíceis da minha vida. Não é fácil aceitar que você perdeu um marido e uma filha ao mesmo tempo. Um para a morte, outra para uma prisão que ela mereceu completamente. A casa ficou muito silenciosa. Cada cômodo carregava memórias. A sala onde Rodrigo gostava de ler jornal aos domingos, a cozinha onde Isabela fazia brigadeiros quando era criança, o quarto onde passamos 35 anos de casamento. Mas algumas coisas boas começaram a acontecer. Primeiro, a empresa Construções Medeiros me procurou. O diretor, Sr. Fernando Medeiros, veio pessoalmente à minha casa para se desculpar pelo que havia acontecido. "Dona Marlene", disse ele, "sabemos que a senhora foi vítima da sua filha tanto quanto nós fomos. Como forma de reparação pelos transtornos que a senhora passou, gostaríamos de lhe oferecer uma compensação financeira. A empresa me pagou 50 mil US$ como indenização pelos danos morais. Não era uma fortuna, mas era suficiente para me dar segurança financeira por algum tempo e para pagar todas as despesas legais que tive. Segundo, descobri que tinha mais apoio na comunidade do que imaginava. Vizinhos que mal me cumprimentavam antes começaram a aparecer na minha porta, oferecendo ajuda, trazendo comida, querendo simplesmente conversar. Dona Rosa, minha vizinha de 70 anos, se tornou uma grande amiga. "Marlene", disse ela um dia, "você passou por algo que nenhuma mãe deveria passar. Mas olha só, você sobreviveu. Você foi forte o suficiente para denunciar sua própria filha quando descobriu a verdade. Isso não é qualquer pessoa que faz." Terceiro, comecei a fazer terapia com uma psicóloga especializada em traumas familiares, doutora Letícia Santos. Nas primeiras sessões, eu só chorava. Não conseguia falar sobre o que havia acontecido sem me desmanchar. "É normal", disse ela. "Você não está chorando apenas a perda do seu marido. Está chorando também a perda da filha que você pensava que tinha. É um luto duplo e leva tempo para processar." Aos poucos, com a ajuda da terapia, comecei a entender algumas coisas que não fazia antes. Doutora Letícia me ajudou a perceber que havia sinais do comportamento de Isabela que eu havia ignorado ao longo dos anos. "Lembra quando ela era adolescente e mentia sobre onde estava?" perguntou a psicóloga. "Ou quando ela manipulava você e o Rodrigo um contra o outro para conseguir o que queria?" Era verdade. Isabela sempre havia sido manipuladora, mas eu atribuía isso à personalidade forte, à inteligência dela. Nunca pensei que pudesse ser algo mais sinistro. "A culpa não é sua, Marlene", disse doutora Letícia. "Sociopatas são experts em esconder sua verdadeira natureza, especialmente dos pais. Você amou sua filha, a criou da melhor forma que sabia. O que ela se tornou não é reflexo da sua maternidade." 6 meses depois do julgamento, tomei uma decisão que muitos consideraram radical. Decidi vender a casa e me mudar para um apartamento menor no centro da cidade. "Tem certeza disso?" perguntou Miguel, que havia se tornado um amigo próximo depois de tudo que passamos juntos. "Tenho", respondi. "Esta casa carrega muitas memórias ruins agora. Preciso começar uma nova vida." Com o dinheiro da venda da casa, mais a indenização da empresa e a pequena herança que Rodrigo havia deixado, consegui comprar um apartamento confortável de 2 quartos e ainda sobrou uma quantia para viver com tranquilidade. Foi numa manhã de outubro, quase um ano depois da morte de Rodrigo, que recebi uma carta inesperada. Era da prisão, onde Isabela estava cumprindo sua sentença. Por um momento, meu coração se acelerou. Será que ela havia escrito para pedir perdão? Para mostrar algum arrependimento? Abri a carta com mãos tremendo. "Marlene", dizia a carta, sem qualquer cumprimento carinhoso, "você achou que tinha vencido, não foi? Mas eu tenho 15 anos para planejar minha saída daqui. E quando eu sair, você vai pagar por ter me entregado. Vai pagar caro. Não importa onde você se esconda, eu vou encontrar você. E desta vez, não vou cometer o erro de deixar você viva para contar a história." A carta não era assinada,
mas eu reconhecia a letra. Levei a carta imediatamente para a polícia. O delegado Santos me explicou que Isabela seria punida por fazer ameaças, mas que isso provavelmente acrescentaria apenas alguns meses à sua sentença. Dona Marlene, disse ele, infelizmente não podemos fazer muito além de documentar a ameaça, mas 15 anos é muito tempo. Muita coisa pode mudar. Naquela noite, liguei para Miguel. Estou com medo, admiti. E se ela realmente tentar me matar quando sair? Dona Marlene, quando ela sair da prisão, você terá 71 anos, ela terá 47. Você acha que vai ter a mesma energia de hoje para se preocupar com isso? E ela acha que vai ter a mesma raiva? Ele tinha razão, mas mesmo assim, decidi tomar algumas precauções. Mudei meu número de telefone, instalei um sistema de segurança no apartamento e comecei a variar minha rotina diária. Mas, principalmente, decidi não deixar que o medo controlasse minha vida. No primeiro aniversário da morte de Rodrigo, fui visitar seu túmulo. Levei flores brancas, suas favoritas, e fiquei lá conversando com ele como se ele pudesse me ouvir. Rodrigo, disse eu, nossa filha se tornou um monstro. Não sei onde erramos, ou se não erramos em nada, mas você foi um bom homem, e merecia ter morrido em paz, cercado de amor, não envenenado pela própria filha. Quando voltei para casa naquela tarde, encontrei uma surpresa na porta do meu apartamento. Era um envelope, mas desta vez não continha ameaças. Era uma carta da doutora Letícia, minha psicóloga. Marlene, dizia a carta, você tem sido uma das pacientes mais corajosas que já atendi. Sobreviver ao que você sobreviveu e ainda encontrar forças para reconstruir sua vida é inspirador. Tenho uma proposta para você. A proposta era para que eu participasse de um grupo de apoio para vítimas de crimes familiares, não apenas como participante, mas como uma das coordenadoras voluntárias. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que passaram por traumas similares, escreveu ela. Foi assim que, aos 57 anos, comecei uma nova fase da minha vida, ajudando outras pessoas a lidarem com as traições e violências cometidas pelos próprios familiares. O grupo de apoio se reunia todas as terças-feiras à noite, no centro comunitário do bairro São Mateus. Quando cheguei para a primeira reunião como coordenadora voluntária, encontrei 12 pessoas sentadas em círculo, todas carregando o peso de traições familiares. Havia Dona Carmen, de 68 anos, cujo filho havia roubado toda a sua aposentadoria e desaparecido. Tinha João, um homem de 45 anos, que descobriu que a esposa havia tentado envenenar ele para ficar com o seguro de vida. E Maria Fernanda, uma jovem de 28 anos que havia sido abusada pelo padrasto durante anos, enquanto a mãe fingia não saber de nada. Bem-vindos, disse doutora Letícia, abrindo a reunião. Hoje temos uma nova coordenadora conosco. Dona Marlene passou por uma experiência traumática similar à de muitos de vocês e se ofereceu para compartilhar sua jornada de recuperação. Quando comecei a contar minha história, percebi algo interessante. Quanto mais eu falava sobre o que havia acontecido, menos poder aqueles eventos tinham sobre mim. Era como se cada palavra dita fosse uma pequena libertação. O que mais me ajudou, disse eu ao grupo, foi aceitar que a filha que eu pensava ter nunca existiu realmente. Eu passei meses chorando por uma Isabela que era apenas uma fantasia minha. A Isabela real sempre foi a pessoa fria e calculista que tentou me matar. Dona Carmen levantou a mão. Mas como a senhora conseguiu parar de se culpar? Eu fico pensando no que fiz de errado, onde errei na criação do meu filho. Essa culpa é normal, respondi. Mas depois de muito pensar e fazer terapia, entendi uma coisa. Nós, como pais, podemos ensinar valores, dar amor, oferecer oportunidades. Mas não podemos controlar o que nossos filhos escolhem fazer com tudo isso. João, o homem que quase foi envenenado pela esposa, disse: Dona Marlene, a senhora não tem medo da sua filha quando ela sair da prisão? Tenho, admiti, mas aprendi que não posso viver minha vida com medo do que pode acontecer daqui a 15 anos. Se eu fizesse isso, ela teria conseguido me matar, mesmo estando presa. As reuniões do grupo se tornaram o ponto alto da minha semana. Ver outras pessoas encontrarem forças para seguir em frente me dava força também. E descobri que tinha um talento natural para ouvir e aconselhar. 3 meses depois que comecei como voluntária, doutora Letícia me fez uma proposta surpreendente. Marlene, você já pensou em estudar psicologia?
Mesmo aos 57 anos, você ainda teria tempo para fazer uma segunda graduação e se especializar em terapia familiar. A ideia parecia absurda no início. Voltar a estudar depois de tantos anos, começar uma nova carreira depois dos 60, mas quanto mais pensava, mais a ideia fazia sentido. Eu havia passado pela experiência mais traumática que se pode imaginar e havia sobrevivido. Talvez pudesse usar essa experiência para ajudar outras pessoas. Me inscrevi no vestibular para psicologia na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, como candidata especial para pessoas acima de 50 anos. Estudei como não estudava desde o colegial, décadas atrás. Quando saiu o resultado e vi que havia passado, chorei de alegria. Rodrigo ficaria orgulhoso. Os primeiros meses na universidade foram desafiadores. Estar numa sala de aula com jovens de 18 e 19 anos me fazia sentir como uma avó perdida. Mas meus colegas foram muito receptivos e alguns até me procuravam para pedir conselhos sobre relacionamentos e família. Dona Marlene, disse uma aluna chamada Bruna, a senhora tem uma sabedoria que não se aprende nos livros. Durante o curso, escrevi minha monografia sobre trauma familiar e reconstrução da identidade em vítimas de crimes intrafamiliares. Usei minha própria experiência como estudo de caso, obviamente mantendo o anonimato necessário. Em paralelo aos estudos, continuei coordenando o grupo de apoio, que cresceu de 12 para 30 pessoas. Histórias similares à minha eram mais comuns do que eu imaginava. Filhos que roubavam pais idosos, cônjuges que tentavam assassinar por herança, irmãos que se voltavam uns contra os outros por dinheiro. Um caso que me marcou muito foi o de seu José, um senhor de 75 anos cujo filho havia forjado sua assinatura para vender a casa da família. Dona Marlene, disse ele numa reunião, o pior não foi perder a casa, foi descobrir que meu filho era capaz de me deixar na rua por dinheiro. Eu entendo perfeitamente, seu José, respondi. A traição familiar dói mais que qualquer perda material, porque ela destrói nossa confiança na humanidade. Foi através desses encontros que desenvolvi o que viria a ser minha especialidade: ajudar pessoas a reconstruírem sua capacidade de confiar após traumas familiares. No terceiro ano da faculdade, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação da penitenciária feminina de Ribeirão das Neves, onde Isabela estava presa. Senhora Marlene, disse a psicóloga da prisão, sua filha solicitou uma visita da senhora. Ela disse que tem algo importante para lhe falar. Meu primeiro impulso foi recusar. Para que eu iria querer ver Isabela? Mas minha supervisora de estágio, doutora Marina Oliveira, me deu um conselho que mudou minha perspectiva. Marlene, você está estudando para ser terapeuta. Parte do seu processo de cura pode envolver confrontar sua filha em um ambiente controlado. Isso poderia ser terapêutico tanto para você quanto para ela. Depois de muito pensar, aceitei fazer a visita, mas estabeleci condições. Seria uma visita única, supervisionada, e eu poderia interromper a qualquer momento. A viagem até Ribeirão das Neves levou 3 horas. Durante todo o trajeto, meu coração batia acelerado. Que seria que Isabela queria me dizer? Seria finalmente um pedido de perdão? A penitenciária era um lugar sombrio, cercado por muros altos e arame farpado. Depois de passar por vários controles de segurança, fui levada a uma sala pequena com uma mesa e 2 cadeiras, separadas por um vidro grosso. Quando Isabela entrou, escoltada por 2 guardas, mal a reconheci. Ela havia emagrecido muito. Os cabelos estavam mais curtos e sem brilho, e havia uma cicatriz pequena na testa que não estava lá antes. Mas seus olhos continuavam os mesmos, frios e calculistas. Ela se sentou do outro lado do vidro e pegou o telefone que permitia nossa comunicação. Olá, mamãe, disse ela, e sua voz não demonstrava qualquer emoção. Isabela, respondi. Você disse que tinha algo importante para me falar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, me estudando. Você mudou, disse finalmente. Parece mais forte. Passei por coisas que me forçaram a ficar mais forte. Ouvi dizer que você está estudando psicologia. Que ironia. Ela deu um sorrisinho sem humor. A mãe da assassina virando terapeuta. Por que me chamou aqui, Isabela? Ela se inclinou para a frente. Porque quero que você saiba uma coisa antes que seja tarde demais. Meu sangue gelou. O quê? Você não foi a única vítima, mamãe. Você lembra da vovó Helena? Minha mãe havia morrido 3 anos antes de Rodrigo, aos 84 anos.
Oficialmente foi morte natural, insuficiência cardíaca. O que tem a vovó? Perguntei, mas uma parte de mim já sabia a resposta. Ela estava mudando o testamento. Ia deixar a casa dela para uma instituição de caridade em vez de deixar para nós. Isabela falava com a mesma frieza de sempre. Não podia deixar isso acontecer. A casa valia 300 mil reais. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Você matou sua própria avó? Digitales, das flores do jardim dela. Misturei no chá que ela tomava toda tarde. Isabela continuava falando como se estivesse descrevendo uma receita de bolo. Foi mais fácil que com o papai. Ela era mais frágil. Não consegui falar por alguns minutos. Minha mãe, que havia adorado Isabela, que sempre dizia que ela era a neta perfeita, havia sido assassinada pela própria neta. Por que está me contando isso agora? Consegui perguntar. Porque quero que você saiba exatamente quem eu sou. Quero que você carregue esse peso pelo resto da sua vida. Seus olhos brilharam com uma malícia que me fez estremecer. Você pensou que conhecia o pior de mim, mas não conhecia. Isabela, você precisa de ajuda. Você é doente. Ela riu. Eu não sou doente, mamãe. Eu sou inteligente. Eu pego o que quero quando quero. O único erro que cometi foi subestimar você. Você não sente nada? Nenhum remorso por ter matado 3 pessoas que te amavam? Remorso? Ela pareceu genuinamente confusa com a pergunta. Por quê? Vocês eram obstáculos. Eu removi os obstáculos. Nesse momento, entendi completamente o que os psiquiatras haviam dito durante o julgamento. Isabela realmente não sentia remorso, empatia ou amor. Ela era incapaz disso. Olhava para as pessoas como objetos a serem usados ou descartados conforme sua conveniência. Há mais uma coisa, disse ela, se inclinando ainda mais para a frente. Você lembra do acidente de carro que o papai teve há 5 anos? Quando ele bateu naquele poste e quase morreu. Lembrava perfeitamente. Rodrigo havia perdido o controle do carro numa estrada molhada e batido contra um poste. Ficou internado por 2 semanas com traumatismo craniano. Não foi acidente, disse Isabela. Eu furei os pneus dele. Esperava que ele morresse no acidente, mas ele sobreviveu. Foi aí que decidi que precisava de um método mais direto. Levantei-me da cadeira. Não podia ouvir mais. Ainda não terminei, disse ela. Eu terminei, respondi. Não vou ouvir mais nada. Você sempre foi uma covarde, mamãe. Por isso que foi tão fácil enganar você por tantos anos. Desliguei o telefone e fiz sinal para a guarda de que queria sair. Enquanto caminhava em direção à porta, ouvi Isabela batendo no vidro e gritando algo, mas não me virei para ver. Na viagem de volta, chorei durante 3 horas seguidas. Não estava chorando apenas pela revelação sobre minha mãe e sobre o acidente de Rodrigo. Estava chorando porque finalmente havia entendido completamente que minha filha era um monstro. Não por doença mental, não por trauma, mas por escolha. Algumas pessoas nascem sem a capacidade de sentir empatia ou amor. Isabela era uma delas. Mas dessa vez, em vez de me destruir, essa revelação me fortaleceu. Eu havia sobrevivido aos ataques de uma sociopata que havia matado 3 pessoas que amava. Se consegui sobreviver a isso, conseguiria sobreviver a qualquer coisa. 5 anos se passaram desde aquela visita à prisão. Hoje, aos 62 anos, me formei em psicologia e abri minha própria clínica especializada em traumas familiares. Atendo principalmente vítimas de crimes cometidos por parentes próximos. Meu consultório fica numa casa pequena, mas aconchegante, no centro de Juiz de Fora. Na parede tem uma foto de Rodrigo, não no funeral, mas numa viagem que fizemos para Campos do Jordão no nosso último aniversário de casamento. Ele está sorrindo, feliz, como eu quero me lembrar dele. Não tenho fotos de Isabela. Guardei apenas uma, escondida numa gaveta. Uma foto dela aos 5 anos, sorrindo sem dentes da frente, abraçada comigo. Às vezes, olho para essa foto e me pergunto se havia algum sinal, alguma pista do que ela se tornaria. Mas cheguei à conclusão de que algumas pessoas simplesmente nascem diferentes e não há nada que os pais possam fazer para mudar isso. Minha clientela cresce a cada mês. Semana passada, atendi uma senhora de 70 anos cujo neto havia roubado toda a sua poupança. Ontem, foi um homem de 45 anos que descobriu que a irmã estava tentando interná-lo num asilo para ficar com sua herança. Doutora Marlene, disse a senhora na semana passada, como a senhora conseguiu se curar de uma traição tão grande?
Eu não me curei completamente, respondi honestamente. Algumas feridas nunca cicatrizam por completo, mas aprendi a viver com elas e, mais importante, aprendi a transformar minha dor em força para ajudar outras pessoas. O grupo de apoio que coordeno agora tem 85 participantes e acontece 3 vezes por semana. Recebo pessoas de cidades vizinhas que vêm especificamente para participar das reuniões. Escrevi um livro sobre o assunto que será publicado no próximo mês. Quando a família se torna o inimigo, um guia de sobrevivência e reconstrução. Mas a maior vitória veio há 6 meses, quando recebi uma ligação inesperada. Doutora Marlene, aqui é o Dr. Roberto Silva, psiquiatra da penitenciária de Ribeirão das Neves. Meu coração acelerou. Aconteceu alguma coisa com Isabela? Na verdade, sim. Ela sofreu um acidente na prisão há 3 meses. Uma briga com outras presas resultou em traumatismo craniano grave. Ela sobreviveu, mas houve danos cerebrais significativos. Fiquei em silêncio, processando a informação. O que isso significa exatamente? Perguntei. Significa que ela perdeu grande parte de suas funções cognitivas superiores. Sua memória está comprometida. Sua capacidade de planejamento foi afetada e sua personalidade mudou completamente. Ela não representa mais perigo para ninguém. Por que está me contando isso? Porque ela pede por você constantemente. Não se lembra dos crimes que cometeu, não se lembra do julgamento. Ela só se lembra de você como sua mãe e quer vê-la. Essa ligação me deixou confusa por semanas. A Isabela que havia tentado me matar já não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher com danos cerebrais que só se lembrava dos aspectos positivos da nossa relação. Era como se o universo tivesse me dado a filha que eu sempre quis ter, mas tarde demais e de uma forma cruel. Depois de muito pensar e discutir com minha própria terapeuta, sim, terapeutas também precisam de terapia, decidi não visitar Isabela. A mulher na prisão não era mais minha filha. Era apenas uma estranha que compartilhava DNA comigo. Minha filha real, a sociopata que matou meu marido, minha mãe e tentou me matar, havia recebido uma justiça poética. O acidente havia feito o que o sistema legal não conseguiu. Removeu completamente sua capacidade de fazer mal a outras pessoas. Hoje, enquanto escrevo esta história, sinto uma paz que não sentia há anos. Não porque Isabela foi punida, ainda que ela tenha sido, mas porque finalmente aceitei completamente que nada do que aconteceu foi culpa minha. Criei minha filha com amor, dei a ela todas as oportunidades que pude. Se ela escolheu usar sua inteligência para o mal em vez do bem, essa foi uma escolha dela, não uma falha minha como mãe. Alguns dos meus pacientes me perguntam se eu me arrependo de ter denunciado Isabela para a polícia. A resposta é não. Se eu não tivesse feito isso, ela teria continuado matando pessoas inocentes. Rodrigo e minha mãe não podem mais ser salvos, mas talvez eu tenha salvado outras vítimas futuras. Na semana passada, recebi uma carta de uma mulher de São Paulo que leu sobre meu caso nos jornais. Ela suspeitava que o marido estava tentando envenená-la e, inspirada pela minha história, procurou ajuda antes que fosse tarde demais. A polícia encontrou arsênico na comida dela. Doutora Marlene, escreveu ela, sua coragem de denunciar sua própria filha me deu coragem para salvar minha própria vida. É por cartas como essa que sei que toda a dor pela qual passei teve um propósito. Transformei meu trauma em missão, minha dor em força para ajudar outros. Hoje sou uma mulher diferente daquela que chorava no funeral de Rodrigo há 7 anos. Sou mais forte, mais sábia, mais determinada. Perdi um marido maravilhoso e uma filha que nunca existiu realmente, mas ganhei uma nova identidade e um novo propósito. E mais importante, ganhei a certeza de que não importa o que a vida me trouxer daqui para frente, eu vou sobreviver. Porque se sobrevivi à traição e tentativa de assassinato pela minha própria filha, posso sobreviver a qualquer coisa. Esta é minha história. Uma história de traição, dor, mas principalmente de sobrevivência e renascimento. Se você está passando por algo similar, saiba que é possível reconstruir sua vida depois do pior pesadelo imaginável. A verdade pode doer, mas é ela que nos liberta. E a liberdade, descobri, vale qualquer preço. Se esta história tocou você de alguma forma, se você conhece alguém que passou por situação similar, ou se simplesmente quer apoiar meu trabalho de ajudar vítimas de crimes familiares, deixe seu like, se inscreva no canal e
e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Sua interação significa muito para mim e me ajuda a continuar compartilhando histórias que podem salvar vidas. Lembre-se, você é mais forte do que imagina e sempre há esperança de recomeçar.